Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como fazer esse sorvete de amigurumi. Ele fica com aproximadamente 13 centímetros de altura. E as cores que eu usei estão passando aí na tela, mas você pode usar as cores da sua preferência. Eu usei o fio amigurumi da Círculo, mas você também pode usar o fio da sua preferência, inclusive um fio mais fino, que a peça vai ficar menor e vai ficar perfeita como um chaveiro. E para trabalhar com fio amigurumi da Círculo, eu gosto de usar a agulha número 3 milímetros. Eu opto sempre por uma agulha de cabo emborrachado. Vou usar também um marcador de carreiras que é opcional, você pode marcar a carreira com um pedaço de fio. E vou usar também um contador de carreiras que também é opcional, mas ajuda bastante. Vou usar uma agulha de tapeçaria para finalizar e vou usar o olho com trava de segurança tamanho 10 e eu estou usando o olho preto. Eu vou começar então a fazer a parte do creme do sorvete, né? Aquela primeira bolinha. E para isso eu vou usar esse fio rosa e vou fazer um anel mágico e colocar 6 pontos baixos no anel mágico. E essa vai ser minha primeira carreira. Terminada a primeira carreira, eu puxo o fio do anel mágico para fechar a abertura. Agora, na segunda carreira, eu vou fazer 6 aumentos. O aumento é quando a gente faz os 2 pontos dentro do mesmo ponto. Então, como eu vou fazer 2 pontos em cada ponto, eu vou ter 12 pontos ao final dessa carreira. Eu sempre coloco o marcador no início da carreira para não me perder. Assim, eu sei que quando eu chego no marcador de novo, eu terminei a carreira. Terminada a segunda carreira, a gente faz a terceira carreira. Eu puxei o início do anel mágico de novo ali, né? Pra fechar um pouco mais. E na terceira carreira, a gente vai fazer um ponto e um aumento. E vai repetir essa sequência de um ponto e um aumento até o final da carreira. Então, a gente repete 6 vezes a sequência. E ao final da carreira, a gente vai ter 18 pontos. Agora, a gente vai pra quarta carreira, onde a gente vai fazer uma sequência de 2 pontos e um aumento, tá? Então, a gente vai fazer, fiz o primeiro, fiz o segundo, faço o aumento e agora eu vou prosseguir repetindo 2 pontos e um aumento até o final da carreira. E ao final da carreira eu vou ter 24 pontos. Na quinta carreira, eu vou fazer 3 pontos e um aumento. Então, coloco o marcador ali no início, fiz o primeiro, fiz o segundo, fiz o terceiro e faço o aumento. E depois eu vou repetindo essa sequência de 3 pontos e um aumento até o final da carreira. E ao final da carreira a gente vai ter 30 pontos. Terminei a quinta carreira, agora eu vou fazer a sexta carreira. Na sexta carreira eu vou fazer 30 pontos, ou seja, vou fazer ponto sobre ponto sem aumento e nem diminuição. Faço isso até o final da carreira. Essa parte não tem segredo, né? A carreira mais fácil até agora. Faço a carreira inteira e vou fazer a carreira 7, 8, 9, 10 e 11 dessa mesma forma, repetindo os pontos da carreira anterior. Então, cada carreira vai ficar com 30 pontos baixos. Então, reparem que até a quinta carreira a gente foi aumentando a peça e depois a gente foi repetindo as carreiras, né? Para ficar esse formato mais cilíndrico. 12ª carreira, eu vou fazer 3 pontos e uma diminuição. E vou repetir essa sequência de 3 pontos e uma diminuição até o final da carreira. Ou seja, eu vou fazer 6 vezes essa série de 3 pontos e uma diminuição. Fiz o primeiro ponto ali, fiz o segundo, fiz o terceiro e aí eu vou fazer uma diminuição. E dessa forma, eu vou trabalhando até o final da carreira, e ao final da carreira eu vou ter 24 pontos. Faço a carreira inteira, então. Terminei a carreira 12 e agora na carreira 13 a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, tá? A gente vai trabalhar em ponto flow, ou seja, trabalhar na alça da frente do ponto anterior. Mas calma que eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu não vou trabalhar ponto baixo, vou trabalhar ponto alto. Então, eu pulo o primeiro ponto e no segundo eu entro
com a laçada pronta para fazer o ponto alto. Só que eu vou pegar só a alça da frente, então, vou mostrar de novo. Eu não venho no primeiro ponto, tá? Não venho nesse, eu venho no segundo. E aí, eu vou inserir a agulha, não passando por 2 alças, passando apenas pela primeira alça. Dessa forma, assim, vai ficar uma alça só. Só que quando eu passar por essa alça, eu já tenho que estar com o ponto alto preparado. Então, eu laço primeiro, busco a laçada, e aí eu puxo uma laçada passando por 2 alças e puxo outra passando por 2 alças. E esse é o ponto alto. Eu vou fazer mais 4 pontos altos dentro desse mesmo ponto, dessa mesma forma. Vai ser um total de 5 pontos altos. Sempre passando pela alça de fora do ponto de base. Então, esse é o tal do ponto em flow, né? Sempre a alça de fora. Pulo um ponto e no próximo eu faço um ponto baixíssimo, que é aquele ponto que a gente puxa direto a laçada, né? E aí, eu vou repetir essa sequência, pulo um ponto, no próximo ponto, na alça de fora, eu faço os pontos altos. Então, passo 5 pontos altos pelo mesmo ponto, e depois pulo de novo um ponto e faço um ponto baixíssimo. Eu vou repetir essa sequência 6 vezes, né? E ao final das 6 repetições, eu vou chegar ao final da carreira. Então, se você tiver dificuldade, pausa o vídeo, volta um pouco e observa, porque dá pra ver bem pelas imagens. Então, faço a volta inteira. Cheguei ao final dessa carreira, eu pulo ali um ponto, e no último ponto eu vou fazer o ponto baixíssimo. Então, pulo esse e vou fazer o ponto baixíssimo, tá? E aí, eu vou buscar a alça de dentro lá da carreira 12. Lembra da carreira 12? Ela ficou com as alças de fora livres pra gente trabalhar. Então, a gente vai trabalhar nesses pontos que ficaram livres na carreira 12. Mas antes, a gente vai trocar a cor. Então, vou pegar o fio bege, eu não sei porque tinha esse fio verde ali no meio. Coisas de ateliê, né? E agora, eu preparo uma laçada no fio bege, né? Que é o fio chantilly da Círculo, e passo ela por dentro do ponto anterior. Não deu pra ver aí muito direito o que eu fiz, mas eu só passei a laçada por dentro do ponto anterior e finalizei fazendo um ponto baixo. Então, nessas alças de trás, eu vou trabalhar ponto baixo. Eu vou trabalhar um ponto em cada ponto, dessa forma vão ser 24 pontos. E essa vai ser a nossa carreira 14. Então, observa, né? Se a gente usou a alça da frente para fazer os pontos altos, a alça de trás ficou livre para a gente trabalhar, né? Caso não tenha dado para entender, é bem isso que a gente fez, tá? Usou as alças que ficaram livres para fazer os pontos baixos e vai fazer a volta inteira. E depois que a gente terminar a volta, a gente vai fazer a próxima carreira, que é a carreira de número 15, e de novo a gente vai fazer ponto sobre ponto, sem aumento e nem diminuição. Então, a carreira 15 e a carreira 16 vão ser de ponto sobre ponto, tá? Só repete os pontos da carreira anterior. E a hora que terminar a carreira 16, a gente vai para a carreira 17. Mas antes de ir para a carreira 17, a gente vai fazer uma pausa para colocar os olhos, tá? Os olhos são aqueles olhos com trava de segurança. Eu mostrei no começo do vídeo, é o olho tamanho 10, né? São 2 olhinhos, né? Um par de olhinhos na cor preta. Pode usar a cor da sua preferência e o tamanho também da sua preferência, tá? Eu acho que menorzinho fica até melhor. E aí, eu coloquei os olhos entre as carreiras 8 e 9, então é bem nessa linha.
E eu deixei 7 pontos de distância entre um olho e outro. Então, eu posicionei, só que eu resolvi deixar um pouco mais simétrico, então eu coloquei os olhos um pontinho a mais para a direita, mas continuou com 7 pontos de distância entre eles. E aí, eu coloquei as 2 travas de segurança, né? Uma em cada olho. Agora, na 17ª carreira, a gente vai fazer 2 pontos e uma diminuição. Então, faço o primeiro ponto, coloco o marcador, segundo ponto e faço uma diminuição. E vou repetir essa sequência de 2 pontos e uma diminuição até o final da carreira. Então, no final da carreira, eu vou ter 18 pontos. Terminada essa carreira, eu vou para a carreira de número 18. E nessa carreira, eu vou repetir os pontos da carreira anterior, ou seja, fazer ponto sobre ponto e vou ter 18 pontos ao final da carreira. E vou fazer a mesma coisa para a carreira 19 e para a carreira 20. Então, faço essas carreiras e coloco o enchimento. O enchimento que eu uso é o enchimento siliconado. Eu compro um pacote de 2 quilos, né? Que compensa bastante, porque dura bastante tempo, ainda mais se você faz amigurumi por hobby, até para quem faz para vender, também rende bastante. Agora, na carreira 21, a gente vai fazer um ponto e uma diminuição. Então, eu fiz o primeiro, coloquei o marcador, fiz a diminuição e vou seguir fazendo um ponto e uma diminuição até chegar no final da carreira. E ao final da carreira, eu vou ter 12 pontos. Fiz, então, a carreira, e na carreira 22 e 23, a gente vai fazer ponto sobre ponto, sem aumento e nem diminuição. Então, cada uma dessas carreiras vai ter 12 pontos. Depois que eu termino a carreira 22, eu coloco mais enchimento. Eu vou colocando o tanto que eu consigo, sem atrapalhar a próxima carreira, né? Que é a carreira 24, onde a gente vai fazer um ponto e uma diminuição. Mas dessa vez a gente vai fazer 4 vezes essa sequência, né? Até chegar ao final da carreira. Então, a gente vai ter 8 pontos ao final da carreira. Não tem segredo, é só fazer um ponto e uma diminuição, um ponto e uma diminuição, e repetindo até o final da carreira. E a abertura da peça tá ficando cada vez menor. E vai ficando cada vez mais difícil, mas a gente já tá quase acabando, né? E na próxima carreira, que é a carreira de número 25, a gente vai fazer um ponto aí em cada ponto, sem aumento e nem diminuição, ou seja, ao final da carreira a gente vai ter 8 pontos. E ao terminar essa carreira, é a hora de colocar mais enchimento. E nesse momento a gente vai colocar todo o enchimento que a gente precisa na peça, porque depois a gente vai fechar a peça e a gente não vai conseguir mais colocar enchimento. Quer dizer, a gente até consegue, mas é mais difícil. Eu uso o palitinho de madeira ali para ajudar, que é ótimo nessas horas. E aí eu vou fazer a carreira de número 26. E nessa carreira eu vou fazer 4 diminuições. Então, se eu tinha 8 pontos e vou diminuir 4 pontos, eu vou ficar com 4 pontos. É uma continha fácil de fazer, né? E é legal vocês prestarem atenção na forma como os aumentos e as diminuições afetam cada carreira, porque assim vocês conseguem começar a criar suas próprias receitas. O espaço vai ficando cada vez menor aí, né, pra gente trabalhar. Eu ia falar cada vez melhor, mas não é cada vez melhor, não. E aí, cortei o fio, puxei a alça, tirei o marcador e a gente vai finalizar essa carreira com a agulha de tapeçaria, passando o fio com a agulha de tapeçaria em cada alça
da última carreira, pegando somente as alças de fora. Essa é a forma como eu gosto de finalizar as minhas peças. Você pode finalizar da forma como você preferir. E eu entro, então, de novo com a agulha na peça, passo por uma abertura ali para sair e finalizo com 2 a 3 nós, e depois eu escondo o nó para dentro da peça. E está quase pronto o sorvete, mas no caso eu vou fazer uma boquinha. Você pode optar por não fazer, mas eu acho que fica mais legal assim com a boquinha, né? Uma boquinha estilo kawaii. Então, eu pego o fio preto amigurumi, pode ser fio para bordado, né? Um fio mais fino, fio de meada, o que você preferir. E eu vou bordar a boquinha como eu costumo bordar os meus amigurumis. Então, eu passo o fio, eu deixo a ponta do fio sobrando lá atrás, né? E 2 passadas de fio já é suficiente para formar o desenho da boquinha. Ajeito ali com palitinho, porque saiu um pouco de enchimento. E aí, eu vou dar uns 2 nós, posso dar 3 nós, e depois eu vou colocar esses fios para dentro da peça, usando a agulha de tapeçaria. Então, eu corto ali o excesso do fio, para facilitar. Coloco a agulha de tapeçaria. E aí, passo os fios para dentro da peça e na hora vai esconder o nó. E corto com a tesoura, e se ficar aparecendo o fio, você aperta ali a peça. E agora, a gente vai fazer o chapeuzinho. E é essa receita que eu tô passando aí para vocês verem, né? É parecida com a receita da parte cor-de-rosa. Na primeira carreira, a gente faz 6 pontos, na segunda, 6 aumentos, na terceira, 1 ponto em um aumento, na quarta, 2 aumentos, na quinta, a nona carreira, a gente vai repetir os pontos das carreiras anteriores, ficando com 24 pontos em cada carreira. E na carreira 10, a gente vai fazer igual a gente fez na carreira 13 da outra peça, né? A gente vai fazer aquele babadinho com pontos altos. Então, se você quiser, dá uma pausa e tira um print dessa tela para você ter a receita dessa parte verdinha, que pode ser da cor da sua preferência também. Tô fazendo aí aquela etapa dos pontos altos, igualzinho eu fiz no cor-de-rosa. E depois que eu terminar, eu posso cortar o fio, deixa um bom espaço de fio pra gente poder usar o próprio fio para costurar. Puxo a alça do último ponto, para não ficar desfiando o nosso trabalho, e aí eu posso costurar essa parte na cabeça ali do sorvete. Então, eu uso a agulha de tapeçaria e vou costurando. Eu pego um ponto da peça verde e um ponto da peça rosa. E vou passando como se fosse alinhavando, né, as duas peças. E antes de chegar no final, porque a gente vai fazer a volta toda da costura, né, mas antes de fechar essa volta, a gente tem que lembrar de colocar o enchimento. Então, quando eu cheguei ali mais ou menos na metade, eu paro e coloco o enchimento e depois eu continuo até o final da peça. E lá no final, eu vou finalizar dando um ponto, né, fazendo uns 2 nós, e aí colocando o restante do fio pra dentro da peça, pra não aparecer. E é isso que eu tô fazendo aí. Eu dou um nó ali na alça da peça cor-de-rosa, mas poderia ser na parte verde também. É que eu sei que o jeito que eu der o nó ali não vai aparecer, nesse caso. E aí, eu escondo o nó pra dentro da peça e corto esse excesso aí de fio. E aí, eu posso esconder a pontinha verde ali com um palito de madeira e uso também o palito de madeira pra ir colocando os enchimentos que saíram, né, durante a costura. E ficou assim o sorvete, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!